Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. Quatro horas e 2 minutos. Muito boa tarde para você que está com a gente na Central Brasileira de Notícias. Chegamos para mais um Arena CBN na tarde desta terça-feira de jogão, hein? Milan e Internacional de Milão estão jogando para ver quem vai disputar a grande orelhuda, a Liga dos Campeões da Europa. Que jogo, hein? Lembrando que tá 2-0 para Inter de Milão, porque o jogo de ida foi vencido pela Inter, a dona deste uniforme icônico e muito bonito, hein? Gosto deste uniforme. Aliás, se o do Milan é um rubro-negro, como seria o uniforme da Inter de Milão? Você, Fábio Scheib, que entende tudo de uniforme. Alvirrubro? Não, é... Nerizuri, é. Que isso, é muito conhecimento técnico sobre uniformes, hein? Boa tarde, Fábio Scheib, tudo bem? Boa tarde, Eliel, boa tarde, ouvinte CBN, tudo ótimo. Hoje tem jogão à tarde e tem jogão à noite, hein? Jogão à noite, muito bom, hein? Solteiros contra casados, parte 2. Exatamente. Quem perder paga. Quem perder paga a gelada do dia. Eu mudei de time. Você mudou de time? Não. Ah, você tá no solteiro agora? Isso é um problema, cara. Mas não fica assim, não, velho. Então hoje você tá em território inimigo. Aqui. Nós vamos... Três Nem bem todos casados. inimigos, né? Mas nós vamos te ajudar, cara. Vou levar você para uma boa e velha noite campineira. Olha só. Para você ter a Noite oportunidade. campineira, não sei se é melhor só que a noite de Ribeirão Preto. Ah, a noite de Ribeirão é boa, hein? Não, mas tem um bairro em São Paulo que é mais tranquilo. Que para você que tá agora solto no mercado. Vila Madalena. Ah, lá é tranquilo. Super tranquilo. Tá se conhecendo melhor o eu interior. O eu interior. Exatamente. Já encontrou 7 eu interior só esse ano. Antônio Lupe, tudo bem, Antônio Lupe? Opa, tudo bem? É o WhatsApp. E aí, Berenga? Esquecer o WhatsApp. Esquecer o WhatsApp. Marca o Guarizo, né? Desliga o ar-condicionado, leva o WhatsApp do estúdio embora. Já tem áudio, hein? Marca o Guarizo, né? Já tem áudio? Já tem áudio. Tudo bem, Léo? Boa tarde, um grande Sonhei abraço com a todos. você, viu, Lupe? Você sonhou comigo? Essa noite eu sonhei Com você. E queria bem mais que sonhar. Não, mas ficamos só no sonho mesmo. A verdade é... Fica tranquilo. Não tem problema. É bom quando sonha com as pessoas, porque é sinal que você gosta das pessoas Ou foi com que dormir você... pensando, né? Ou isso também. acordou pensando também, né? É um monte de poréns, né? Sim. Tudo bem, Carlão? Pô, estamos empolgados hoje, hein? Ah, na vibe, né? Terça-feira, Tá Fla-Flusão. patrocinado, tá mal de patrocínio, Carlão, hein? Que isso, hein? Vamos colocar aqui também, On Lupe, depois? fire. Ah, perdão. O clássico Pode colocar aí. italiano. Nossa, bonita camisa. Como que é o Inter, nome sem desse patrocínio. É um clássico de la Madonnina. Lê da Malalonina. Rapaz, você De la tá, Madonnina. você tá inventando de história hoje, é brincadeira, É hein? verdade. Começou com a camisa, agora tá com o nome Começou do uma clássico. palhaçada, né? É, palhaçada, cara. E aí, ô Carlão, o que É no você San manda? Siro ou no Giuseppe Meazza? É no San Giuseppe, Siro. né? Não, San Siro. Giuseppe. Ah, eu conheço só o outro Giuseppe. O Giuseppe? Esse não, esse não. Tem duas Canone. famílias, né? Esse aí eu não conheço, não. Tamo junto. Hoje, o que você quer perguntar para os ouvintes, Lupe? Olha aí. Ah, eu? O Heitor não veio de novo, O né? Heitor não veio? Ih, não já veio, mandou né? aquele amigo tradicional? É. O Heitor não veio de novo. Mas vamos lá, né? Ia lá, mas ó. Você concorda com o clássico de torcida única? em Eu acho que Campinas? seria uma boa, hein? Aqui Mas- em Campinas. É. Boa pergunta do Fábio Eu Scheib, já hein? de cara, não concordo. Também. Você, ouvinte da Central Brasileira de Notícias, a CBN. Tem derby neste fim de semana. Você concorda com um jogo de torcida única envolvendo os dois clubes de Campinas? Ou pode ser os grandes também, Palmeiras, Corinthians, porque lá no Rio de Janeiro os clássicos já estão com torcida mista. Sim. E aí? No Paraná também.
No Paraná também. Paraná Belo era a torcida Horizonte única. Final de semana passado, o Atletiba com as duas torcidas. Mas Tá acho que a bonito, própria. bonito, né? Mas a dinâmica dos estádios em Campinas é muito complicado pra torcida mista, né? Porque no Maracanã tem um setor sempre misto foi, ao pô. lado e. Não, torcida mista. sim. Não, E- torcida mista não. Duas Não, torcidas duas no estádio. torcidas, Torcida duas mista torcidas. não tem condição. Não, tem sem condição. A você única tá coisa maluco. mista que é boa é salada. Mas manda aí, você concorda com torcida única nos clássicos? 991869070, eu quero saber a opinião do ouvinte, pode mandar em áudio também, que a gente ouve aqui antes de colocar no ar para saber a sua opinião, o seu pensamento em relação a essa enquete. Tá ansioso, Carlão? Ah, Tá chegando, hein? Tá chegando. Mas faz parte, né? Acho que nessa história aí já passei por tantas. Desde quando acompanhando o clássico, Carlão? Como garoto, torcedor, desde 87, que eu me lembre, mas eu acho que eu fui em alguns antes, mas que eu, assim, na retina desde 87, 87 eu trabalhando tava desde nascendo, 2008. Olha aí. Em 87 eu fui nos dois, lá no Guarani a Ponte venceu por 2-0, no campo da Ponte o Guarani venceu por 2-0. Se trocasse, o torcedor ficaria feliz, né? Tipo assim, Ah, no campo do Guarani, o Guarani vencesse, no campo da Ponte, a Ponte vencesse. Não precisaria ter essa 6 salada. por meia dúzia. Você já acompanhou quantos derbys, Fábio Scheibe? Aqui trabalhando na CBN, apenas um. Vai ser meu segundo agora, nesse final Que de legal. semana. Você foi, Fabião, como torcedor, assim? Eu Acompanhou já o fui com um futebol? amigo meu já. Eu fui tanto no campo da Ponte quanto no campo do Bugre, né? Boa. Não. Mas no Bugre eu fui no tobogã. Foi muito legal a experiência. Eram duas ali. torcidas ou uma só? Eram duas torcidas. Ai, foi que lá bom. por 2011, 2012. Nem lembro quanto foi. E da Ponte Preta foi mais recente e já era uma torcida só. Nossa, chato. Né? Chato. Manda aí pra gente. O que você acha de clássico sem duas torcidas e apenas uma? Você concorda ou não? 991869070. Não chegou, né, Dani? Não, né? Quem tá no comando técnico, Carlão? Quem está no comando técnico é ele, Eduardo Rodrigues, o Bolacha, torcedor do São Caetano, e o Daniel França, coordenando a parte online do programa. Percebo que chegou alguém ali, ô Eliel. Aonde? Dá uma olhada Não, é ali. aniversário do filho dele. Um baita de um Inter e Milan na tela. O cara chega até atrasado. Giroud. Aliás, o Giroud é um belo atacante, hein, gente? Ei, vai começar essa história. O Giroud é um belo centroavante. Outro dia hein? eu contei essa história na resenha. Poxa, me dei mal. Os caras tiraram tanto sarro de mim. Mas é um belo atacante o Giroud, hein? Concorda, Lupe? Ziriguidum! Lupe, Oi, concorda tarde. com o Giroud? concorda com quem? O Giroud, O que tem Não, ele? belo atacante? Belo atacante. Ele fica perto aí do Ibrahimovic. É um não. belo atacante. Pedro Raul. O Pedro Raul, Ih, ele vai não começar. tem tanto brilho como o... Olha lá, Bolacha, a Ah, galera gostei gosta. desse volante aí. Como que é o nome desse volante aí do Milan? É Pierre, que jogou no Palmeiras. Não, pelo amor de Gattuso. Deus. Ah, Márcio Gattuso. Araújo. É, Gattuso. Oi, Heitor Esmeris, tudo bem, Heitor? Boa tarde. Fala, Eliel, boa tarde, Carlão, Scheibe, Lupe. Quanto que tá essa peleja aí lá na Itália? 0-0. 2x0 para Inter de Milão. É, no agregado tá 2-0. No agregado. Aliás, agregado é sempre bom, viu? É, O 2-0. Carlão é bom. Ih, olha lá. Agregado é bom. Pênalti, quer ver? Ih, Gol. olha lá. Faz o Chuta gol, gol antes, gol. Jogou antes. Faz o gol, passa jogo. Quase gol. Imagina do isso aí Milan. na Vila Belmiro, sábado, metade gol antes. Eu gritei gol esses dias num estádio lá, até o Fábio Scheibe me deixou sozinho. Cara. Mas aqui era um clássico. E eu gritei na hora errada. Quem nunca gritou na hora errada, né? De vez em quando dá Você cada grita grito, muito, meu meu amigo. Na hora errada, principalmente. Cara. Tá bom. Ó, 9. A pergunta do dia, Heitor Esmeris. Se Diga. o ouvinte da Central Brasileira de Notícias concorda com clássico com torcida única. Mas não é da Pane, hein? Nossa, essa é boa demais, hein? E Fui as dormir mulheres? ouvindo ela, rapaz. Acordei 3 da manhã com E as piriri. mulheres? O que tem as mulheres? Tem uma música especial para elas. Ah, também. tá, mas que susto. Você me pergunta dessa maneira, você me coloca numa saia justa. Tem Meu aí, rapaz. das mulheres tem aí. Tem, é. Essa das mulheres não pode executar. Nós temos um problema aí. Vambora, Lupe? Vambora? Começa então, Lupe. Então a Arena está no ar para você ligado aqui na CBN Campinas. No comando técnico está o Bolacha e no streaming O biscoito. França. Daniel França, que não é França, mas é Daniel. Gosta de bolo, Daniel? Não, Nossa. e de chocolate quente. Deus. Arena CBN.
aí o dia D de arrecadação da campanha regional do Agasalho 2023, sábado, dia 20 de maio, das 9 da manhã às 5 da tarde. São centenas de postos de arrecadação para você doar e ajudar quem mais precisa. Contribua com roupas, calçados e cobertores limpos e em bom estado. Se puder, dê preferência para roupas masculinas. Acesse o site campanhadoagasalho.eptv.com.br para verificar o posto de arrecadação mais próximo da sua residência. Juntos fazemos a diferença. Doe, uma iniciativa CBN Campinas. Empresário, estamos próximos de um dos maiores eventos de varejo e empreendedorismo do país. A 11ª edição do Retail Conference acontece no dia 23 de maio no Expo Dom Pedro. Desbloqueie o potencial da sua empresa e explore os ecossistemas do varejo junto com a SIC. Se você busca por atualizações, novos conhecimentos e oportunidade de networking, não perca essa chance. Garanta sua vaga antes da virada do lote. Acesse www.retailconference.com.br ou fale diretamente com a Associação Comercial de Campinas. No mês de maio, toda a nossa região assume o amarelo para conscientização no trânsito. Fique atento às orientações e faça a escolha certa. Se beber, não dirija. Utilize o cinto de segurança. Respeite os limites de velocidade. Pratique a direção defensiva. Motociclistas e ciclistas utilizem os equipamentos de proteção. Maio Amarelo. No trânsito, escolha a vida. Uma iniciativa CBN Campinas. Encher cada vez mais de eficiência, conforto, segurança e tecnologia as estradas que ligam o Brasil, as avenidas que unem os bairros ou as ruas e ruelas que cortam as vizinhanças. Esta é a nova fase da Volkswagen Caminhões e Ônibus. Nova Volkswagen Caminhões e Ônibus. Sob medida para conectar você ao futuro. Volkswagen. Use cinto de segurança. Arena CBN. De onde vem essa energia boa que você tem e me faz rir à toa? Voltamos com a música do Rafael Pio, hein? Grande Pio, lançamento do Pio. 4h14, o que os ouvintes estão mandando aí, Bolacha? Vamos ouvir. Boa tarde, Arena. Fábio Veloso. Vou recorrer no STJD, hein? Vou recorrer contra o Cartola. Agora que a máfia das apostas foi descoberta, me sinto prejudicado pelos cartões e pelos pênaltis marcados que meus times sofreram. Vou recorrer, hein? Que palhaçada. E vocês, jogam Cartola? Ah, eu esqueço, cara. Eu já joguei, aí esqueci muito, aí eu parei com isso aí. Você gosta? Não gosto muito não também. Acho que é meio Nutella, velho. Bolão. Você gosta de bolão? É bom. Cartola não gosto muito não. Você joga, Heitor? Estou meio sem tempo agora para ficar toda rodada confirmando escalação, avaliando quem vai jogar, quem não vai jogar. A minha fase de cartoleiro já passou. Foi bom enquanto durou. Eu acho que, na verdade, com todo respeito ao pessoal lá que tem e tudo mais, vai ter que se reinventar, né? A questão de você perder tempo para montar elenco e tal, é um negócio que realmente... Eles até tentaram, né, Léo? Eu cheguei a ter... Como que fala aquele negócio lá de ansiedade? Não, crise! Não era crise, não. Mas sofria, porque chegava na véspera, preciso montar meu cartola. Ah, esqueci. Putz. Então, para não ter essa dor de cabeça na vida, pronto, deixa lá e acabou, e vambora, e já era. Porque os caras que jogam são competitivos, eles ficam lá, entendeu? Ah, você não montou seu time. Eles até tentaram mudar, né? Que agora acho que faltando 1 minuto para começar a rodada aí que fecha o mercado. Porque antes o mercado fechava muito antes. Aí você não conseguia fazer nada. E agora com esse negócio de time misto aí... não é legal, não. Não. Sou mais meu playzinho lá mesmo. Não. Ouvinte mandando áudio. Milton de Montemor. Ô, Milton. Acho uma judiação com o torcedor do seu time. Acho que não precisa nada disso. É prender os vândalos e acaba tudo. Um abraço. Ou seja, ele é a favor de torcida, das duas torcidas no estádio. Perfeito. Mais um ouvinte, por favor, Eduardo. Rapaziada do Arena. E aí, cara, em questão de torcida aí, não dá certo. Infelizmente, aí o problema aí não é nem o futebol, é o ser humano mesmo.
que os caras são tudo loucos aí e não são torcedores. E acabam colocando em risco, né, a vida das outras pessoas que estão indo lá pra assistir o espetáculo, né, assistir o futebol. Então eu não sou a favor não, pra mim continua assim. Eu só comecei em clássico depois que parou com as duas torcidas. Aí, ó. Que aí eu fui mais tranquilo, tudo, mas eu sou totalmente contra aí a volta das torcidas. Beleza. Obrigado Boa pelas tarde. suas informações, meu caro. E tem o outro lado que é muito importante a gente colocar. Você vê que tem gente que defende a torcida, mas tem gente que fala que não, porque é questão de segurança, o problema tá no ser humano, e o problema tá no ser humano. Pouco importa a fase da Ponte Preta, a fase do Guarani, o cara que é mal intencionado, que gosta de brigar, ele vai lá pra brigar, velho. Ele não tá nem aí se é isso, se é aquilo, ele vai lá pra brigar. Ele nem gosta de futebol. Não, às vezes ele gosta de briga, ele tá no esporte errado. Ele que nem esse final de semana, gosta de excursão. Ele Ponte gosta- Preta e Londrina, por exemplo. Ele gosta da agitação. Sim, teve pancadaria Se lá em perguntar a Londrina, escalação não. da Ponte ou do Guarani, o cara não sabe. Então, até eu tava vendo, até falei na redação, pô, Maringá é uma cidade que grande, mas não tem representatividade no futebol brasileiro. Não tem um time, não tem uma rivalidade. E tem duas equipes lá. E teve uma briga. Eram 4 para cada lado. Mas aí a gente acaba pagando um pato de generalizar, entendeu? Eu concordo até com o ouvinte, o problema é o ser humano. Mas tem muita gente, eu acredito que tem muito mais gente boa fé que quer ir ver o jogo para acompanhar um espetáculo do que para causar confusão. E esses que querem causar confusão acabam prejudicando aqueles que querem assistir uma partida de futebol. E também isso não é certeza que não vai ter briga, como aconteceu várias vezes. Já antes do jogo acontece briga em outros lugares da cidade. Teve briga com o jogo da Ponte, aí a torcida da Ponte mesmo, que lá perto da nossa cabine. Contra o... Quando o Guarani jogou com o Operário ano passado na Série B, aí tem essas coisas das amizades, né? A torcida do Operário tinha aliança com a torcida da Ponte, aí virou um fuzuê. Quando na Série A Ponte enfrentava o Fluminense, aí o Sim. Fluminense tem amizade com a torcida do Guarani, vira uma No ano bagunça passado, danada. lembra que aconteceu na Cruzeiro, né? Cruzeiro e Palmeiras na estrada, quase teve morte, tudo mais, pararam É 6 maluquice. Tem mais ouvinte ouvindo a gente, então põe no ar. Boa tarde, CBN. Olha, clássico com torcida única é atestado de incompetência do Ministério Público e do governo do Estado de São Paulo. Porque não minimiza a violência, é só ver os últimos confrontos fora do estádio, a gente teve violência, e ainda assim prejudica muito a festa. Sou pontepretano, Dari Macaquinha, mas a festa dentro do estádio com as duas torcidas é muito bonita. Então tem que voltar urgente as duas torcidas no estádio. Opinião do ouvinte. Boa tarde, amigos da CBN. Boa tarde, Não amigo. concordo de jeito nenhum com a torcida única nos clássicos. Olha aí. Sou do tempo de Palmeiras e Corinthians e Morumbi, 50 mil para cada lado, fazendo suas festas com bandeiras, rojões e tudo mais. Aí, ó. Não concordo não, viu? Abraço, meus amigos. Abraço, meu caro. Boa tarde para todos aí do Arena. É Boa o Cláudio aqui de Indaiatuba. Cláudio. Rapidamente aqui algumas ponderações. Manda. Primeiro, esse Marco Guariza que deixa esse ar-condicionado, né, sempre desligado, dá um chute no meio das pernas dele. Só louco, rapaz. Dele que ele para de fazer isso. Não, né? calma. Esses miris também não vêm nunca, né? gente. Parente do CEO, da empresa, o que acontece? Que isso, gente? Falamos do derby agora. Ah, agora do Ô, derby. seu fã, como que é o nome dele? Sensacional, velho. Derby, né? Vamos falar de Guarani e Pontes. Porra, é lá, década de 80, 90, aí era derby, né? Hoje em dia, não só Guarani e Pontes, times da capital, aqui, tudo. É tudo sobrinho do Pato Donis jogando, né? Que É Luizinho, isso, velho? Zezinho, Huguinho. É, mas Sabe? tá, não, é engraçado demais. O cara tá nervoso, velho. Pode tirar, coitado aí. Muito Tá nervoso. Mas, ó, esse negócio do ar-condicionado, a gente já avisou o Guarizo um milhão cara, de vezes. já tá. Guarizo, você vai terminar o estúdio, deixa o ar-condicionado ligado, meu cara. Vem um programa depois com 4 pessoas no estúdio e uma no estúdio externo quando vem. Então, assim, precisa deixar o ar-condicionado ligado. E o ouvinte soltou o bambu, hein, Heitor? Você viu só? Eu não vi uma hora lá, ele perguntou se eu era CEO da empresa. Muito bom. Quem dera, papai, quem dera. O ouvinte tá acompanhando as coisas, tá vendo aí? Próximo WhatsApp do ouvinte. Boa tarde, pessoal do Arena. E aí, meu irmão?
É o Newton aqui de Campinas. Tudo bem, pra Newton? mim, o maior problema... Qual é? É a impunidade, cara. Eu também acho. Não só no futebol, mas em todas as áreas. Porque se pegasse todo mundo que brigasse, arrumasse confusão, colocasse na cadeia, processasse, prendesse, aí diminuiria isso, igual fizeram na Inglaterra. Mas aqui eles fazem igual o marido traído que pega a esposa com a amante no sofá. Vende o sofá para resolver o problema. É complicado. Não, mas aí não. Aí foi A pesado. galera tá afiada hoje. Pelo amor de Deus, hein? Não, aí não. Meu Deus do céu. O futebol é o hein? reflexo da sociedade. Não, né? calma aí, Shaibi. Pô. Calma, pô. Que isso, hein? Os caras estão voando. Essa foi boa. O Lupo tá filtrando os áudios aí? Não tá, cara. não Esse tá, é o não. problema. Pô, aí não. Mas eu conheço um amigo que já vendeu 2 sofás. 4 horas e 22 minutos. Tem mais um. Antes do ouvinte aí. Boa tarde. Ô, Heitor, a coisa tá dividida, hein, meu velho? Eu achei que fosse ser um diálogo. Na verdade, assim, tá 70-30 pra galera que prefere com torcida dupla. Eu sou a favor da volta das duas torcidas. Eu acho que o problema não está dentro do estádio, né? E nem nas redondezas, assim, principalmente. Eu acho que se houver um policiamento efetivo, você consegue controlar essas situações dentro e nas intermediações do estádio. A gente sabe que as brigas mesmo, às vezes, principalmente aqui em Campinas, elas acontecem na maioria das vezes nas vésperas, né? Na noite anterior dos clássicos. Mas eu entendo também quem se sente mais seguro em ir com uma torcida, né? Eu me coloco no lugar dessas pessoas, às vezes querendo levar o filho, né? Uma criança. Eu acho que eu entendo o porquê dessas pessoas se sentirem mais seguras não tendo a outra torcida do outro lado também dentro do estádio, porque em algum momento pode vir a acontecer alguma situação. Então, entendo essa questão de segurança, mas eu acho que não é o problema você ter duas torcidas desde que você tenha um policiamento efetivo, é uma garantia de segurança por meio das forças, né, de segurança. Mais um ouvinte que está acompanhando a CBN. Tem o outro lado que é muito importante. Fala pessoal, Marcos Grécia aqui de Campinas. Eu amo clássico de futebol, amo participar. Lamento muito estar só com uma torcida. Mas, infelizmente, um poder paralelo ao governamental oficial que nós temos aqui em São Paulo, como dizem, né? Já deu a letra. Torcida que brigar, a diretoria da torcida responde. Então, acho que acabaram as brigas. Vamos ver. Tem o outro lado. Eu não sei. A gente Fala, viu pessoal. aí. É o mesmo. A gente viu aí essa questão no fim de semana, né? Não sei. Eu ainda prefiro esperar, aguardar mais um pouco. Tem mais gente aí, põe no ar aí pra gente. Tem o outro lado que é muito importante. É o mesmo, é o mesmo. Fala galera do Arena. Opa! Bruno de Campinas. Eu sou contra a volta das torcidas. Se torcida única, o povo já se encontra de brigar fora do estádio, imagina com a volta das torcidas. Sou contra. O problema é o ser humano, não o time de futebol. É que tem isso também, né, Carlão? Às vezes o jogo é o menos importante, velho. Mas eu acho, Léo, pra esses caras de organizadas, o cara de torcida organizada, ele tem uma vibe diferente do torcedor de futebol. O torcedor de futebol, ele torce, ele sofre pela sua equipe, né? É o coração que manda. O de torcida organizada é uma outra vibe. O cara... Isso, o clube fica em segundo plano. Ele luta pela torcida, é a faixa da torcida que tem que ser estendida, é a faixa da torcida que tem que ser protegida. Ele luta por aquela agremiação, não pelo clube de futebol. Então, eles torcem para a mesma equipe, um torcedor normal e um torcedor organizado, mas é uma vibe diferente. Por falar em torcida, Heitor, teve alguma parcial de quantos ingressos vendidos pela Ponte? Ainda não, porque as vendas de fato começam amanhã, né? Quarta-feira. Desde ontem à noite está liberada a troca, ontem à tarde está liberada a troca para os sócios torcedores, né? Então a comercialização mesmo começa amanhã de fato, mas a Ponte ainda não divulgou nem parcial de ingressos trocados pelos sócios torcedores. Jogo no estádio da Ponte, hein, gente? Jogo no Majestoso, não podemos esquecer que a partida é no Majestoso, às 18 horas do domingo. Eu quero estar errado, mas eu tô pensando que essa campanha da Ponte,
essa derrota pro Londrina de 3-0 vai fazer o público dar uma desanimada de ir no jogo, né? Eu acho que é derby, cara. Você acha que não vai? Eu acho que transcende essa questão. Não, se bobear, bate. Quanto cabe no Moisés? 16 mil e alguma coisa. Vai ser isso aí. Não vai. Eu acho que eu chutaria umas 10 mil pessoas. Eu ia falar 8 mil, entre 8 e 10. Entre 8 e 10. Será? Eu ia falar isso. Não, eu acho que bate 14 e 15. Certeza. Espero que a torcida da Ponte lote mesmo, porque é um grande clássico. Pô. Eu acho que todo clássico merece casa cheia, que a nossa previsão esteja errada. Até mais uma coisa que pode colaborar com a presença do torcedor é o preço dos ingressos, né? Sim. Exato. O preço é um preço acessível. 20 e 10, né? A campanha é ruim, né? É R$20 no arquibancada, né, Lupe? 20 reais. Aliás, estaremos com um programa especial no sabadão, 11 da manhã, direto do Majestoso, hein? Nosso estúdio móvel. No domingo, perdão, nosso News então Truck. Vamos voltar para não ter confusão? Porque que o dia Fábio Chaves tem compromisso sábado. Aliás, estaremos com um programa especial no domingão. Domingão, dia do jogo. Às 11 da manhã. Esquenta. CBN Esportes Especial, latinha, limão e sal. Não, CBN Esportes Especial Derby, às 11 da manhã, direto do Majestoso, com o nosso estúdio móvel. Que legal. Estarão no estúdio móvel Antônio Lupe, eu, Carlão de Freitas, sim, Rafael Opil, Bruna Ficagna, do Globoesporte.com, do Globo Esporte, também no nosso News Truck. Tá pensando o quê? O Heitor não vai, não? O Heitor, ele falou que tem um compromisso do filho pela manhã. Eu não sei o que é. Depois o ouvinte me chama de CEO, aí vocês não sabem por quê, né? Mas o Heitor, eu acho que é batizado, Heitor, né? Domingo de manhã é batizado do filho, e aí ele não vai poder ir. Mas a Bruna Ficagna, a apresentadora do GE, estará no nosso News Truck participando do programa, ao vivo, hein? Das 11 ao meio-dia, pro YouTube e também pro Dial, pros 99.1, viu, Scheibe? E eu e você estaremos no estúdio porque a carga de feiura já foi ocupada pela equipe. E aí a Bruna vai para dar uma contrabalanceada, né? E aí a gente que é feio demais fica aqui para não ser exposto, entendeu? Sim. Vão confundir com bicho, aí deixar a gente no estúdio. Será? Depende. Você é um urso, né? Ursão? Um belo urso. Que gostoso. Ai, Fábio Chaves, você é sensacional, Heitor, cara. Aquele toquinho. Tamo indo pro Repórter CBN. As duas manchetes do Globoesporte.com para o cara correr lá e ler enquanto estamos no Repórter. A gente está com um serviço, né, de ingressos para a torcida da Ponte, saber a partir de quando comprar, os valores e tudo mais, lá tá no GE. Globo. E tem uma história bem legal de uma família fanática de torcedores do Guarani, foi contada no GE de hoje, né, no programa Globo Esporte, e a gente está replicando lá no GE. Globo. Perfeito. Repórter CBN, a gente volta já. Arena CBN. Rede CBN. Top de 5 segundos. Repórter CBN. Terça-feira, 16 de maio de 2023. O Supremo Tribunal Federal marcou para a próxima terça-feira o início do julgamento do 6º bloco de denúncias contra acusados de participação nos atos de 8 de janeiro. Na etapa serão julgadas 131 denúncias contra suspeitos de envolvimentos nas ações golpistas. Agentes da Polícia Federal e da Receita Federal cumpriram 59 mandados de busca e apreensão em empresas e residências de investigados por cometer fraudes na emissão de notas fiscais. As irregularidades totalizam mais de 4 bilhões de reais em sonegação. De acordo com as autoridades, as transações também envolviam notas fiscais de ouro que podem estar ligadas a crimes de lavagem de dinheiro e extração ilegal de minérios. A operação foi realizada nos estados de São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul.
Os advogados do jogador Daniel Alves entraram com recurso no Tribunal de Barcelona, na Espanha, solicitando a soltura dele. No pedido, a defesa alega que o risco de fuga do atleta é inexistente. A ação da equipe jurídica é uma resposta à ordem do juiz de instrução que negou a liberdade provisória do lateral direito. Daniel Alves está detido desde janeiro após ser acusado de violência sexual em uma boate no país. O Ministério da Cultura italiano informou que 2 novos esqueletos foram encontrados nas ruínas arqueológicas de Pompeia, devastadas pela erupção do Monte Vesúvio no ano 79. Os esqueletos foram desenterrados durante trabalhos de manutenção na famosa Casa dos Amantes Castos. Os trabalhos indicam que eles são provavelmente de 2 homens com cerca de 50 anos. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento: vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais pode mais. 19-3753-4400. 4h33. Vamos saber a situação das estradas com ele que ficou 72 dias de férias. Alô, Mário Quintino. Boa tarde pra você. Tudo bem? Tá até corado. Olha só, hein? Eliel, boa tarde para você, para todo mundo que está aí também no estúdio, Carlão, Fábio Scheibe, também o Lupe, claro, também para todos os nossos ouvintes. Estou corado, inclusive, porque fui na Vila Belmiro, o ponto de virada do Santos esse ano, partiu de mim também. Boa, você estava lá com o Santos 3, Bahia 0. Estava lá, que legal. Lá. Podia aplaudir Speed Mendonça de pertinho. Ah, e foi bem, foi bem. E David também, né, que tá jogando muito. Tá jogando porque tem nome de craque, né? David Washington. Exatamente. Que é isso? Exatamente. Bom, eu trago informações aí, Eliel, para o nosso ouvinte que segue pela rodovia Campinas-Montemor, porque já tem trânsito intenso, principalmente em direção de Hortolândia, para quem sai de Campinas, logo depois da Alix da Cunha. Então, atenção aí pela Campinas-Montemor. A chegada a Campinas também tem essa movimentação um pouco mais intensa, mas por enquanto ainda não tem ponto de parada. Eu trago informações também da região central, informação de um acidente no viaduto Cury, para quem sai da região central e vai em direção da Avenida João Jorge. Então, atenção, inclusive tem reflexo também na Senador Saraiva. Então, quem puder, evite passar ali por aquele trecho. Na Prestes Maia, vale a gente destacar que já tem trânsito intenso na chegada para a rodovia Santos Dumont. Eliel. Perfeito, meu caro. Já que você deu sorte ao nosso peixão nas suas férias, se sabadão, 9h, você quiser ir na Vila Belmiro, vai ser importante, viu? Vamos precisar de todos os Santos, um balai de santo quanto a esse jogo do Palmeiras aí. Você volta já dentro do ponto final, Mário. Abraço. No Mercantil, você antecipa até 10 parcelas do seu FGTS. Receba direto na sua conta em até 1 hora, mesmo se não for cliente, em fgts.mercantil.com.br. Venha conhecer a nova Q5 com novo motor de 367 cavalos híbrido plug-in. E aproveite as condições especiais que a Audi Center Campinas preparou para você. Bônus de R$25 mil, taxa zero em 24 meses, as 3 primeiras revisões grátis e supervalorização do seu seminovo. Mas venha logo, é por tempo limitado. Audi Center Campinas. Esportividade e sofisticação em um só lugar. Fale agora com nossa equipe pelo WhatsApp 19-3344-1200. No trânsito, escolha a vida. Colabore com a defesa do SESC e do SENAC. Uma lei em tramitação no Senado Federal propõe retirar 5% dos recursos destinados ao SESC e ao SENAC para a Embratur. O corte, se aprovado, ameaça o trabalho que as duas instituições realizam em benefício de milhões de pessoas no Brasil há mais de 75 anos. Siga as redes sociais do SESC e apoie com sua assinatura na petição pública.
Sesc São Paulo. Sempre é tempo de transformar um sonho em felicidade. Foi pensando nisso que a Prefeitura de Indaiatuba desenvolveu um projeto inovador para pessoas da terceira idade que ainda não tinham casa própria, a Vila dos Idosos. Ela foi criada para receber pessoas com mais de 60 anos, solteiras ou casadas, e tem 40 casas, área comunitária e academia ao ar livre. O objetivo da Vila dos Idosos é garantir bem-estar e vida digna à nossa gente. Prefeitura de Indaiatuba, pensando em você. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Arena CBN. São 4h37 de volta com a Arena CBN. Tem gente mandando mensagem pra gente, tem gente falando da gente. Olha só o que disse aqui o Carlão. Não o Carlão de Freitas. Opa. O Carlos Carlão, vô Carlão, que é o que tá no WhatsApp dele aqui, final 11. Acredito que menos de 10 mil ponte-pretanos vão comparecer ao Moisés Lucarelli, pois estamos cansados desse papinho de derby ser um campeonato à parte e mascarar a péssima campanha. Olha só, hein? E uma eventual vitória mascarar a péssima campanha, disse aqui o Carlão do final 11. Que opinião forte, hein, Carlão? Seu homônimo? Opinião forte e concordo em partes com ele. Hoje a ponte passa por um problema administrativo, é uma maneira de gerir muito contestada, é uma maneira de gerir ditatorial, e eu acho que uma vitória num derby realmente mascara muito as coisas, mas eu acho que o Carlão é um termômetro do torcedor ponte-pretano. O torcedor, é claro que uma vitória no derby muda muito o ambiente em termos de Ponte Preta, mas lá dentro, assim, no âmago do torcedor ponte-pretano, ele sabe que o que está acontecendo reflete nesse WhatsApp aí do Carlão. Concordo. Tem mais ouvinte que mandou áudio pra gente, Eduardo Rodrigues. Fala, galera, boa tarde, tudo bem aí? Meu nome é Alessandro Giovanelli, Bugrino. Tudo bem, Alessandro? Cara, eu sou contra, assim, torcida única. Eu acho que com duas torcidas aí, o espetáculo fica mais bonito, entendeu? Entendi. E eu acho que assim sai muito mais briga, porque uma torcida tá indo pro campo e a outra tá ali querendo pegar, sei lá, eu acho muito mais perigoso. Então eu prefiro duas torcidas, assim. E, inclusive eu já acompanhei já vários derbys com duas torcidas e foi muito bom. Perfeito. E bora, Bugrão, vamos ganhar. Obrigado, amigo. Obrigado pela participação. Tem mais gente aí, Eduardo? Aí, galera da CBN, aqui é o Antônio Wilson aqui do Nova Europa. Ô, Antônio. Concordo com a torcida única. Enquanto não educar ou o torcedor brasileiro não tiver educação, não adianta, é torcida única. Futebol virou lazer. O torcedor tem que saber que futebol é lazer, não rinha de briga. E eles não têm educação, então não adianta. Torcida única. Concordo, tem que ser torcida que aprenda a se comportar de maneira civilizada. Mas se for as duas torcidas assim, ok. Agora, se uma só torcida sabe se comportar de maneira civilizada, entendendo que é um esporte, que é um lazer, que é um entretenimento, então que vá uma só. E tava alto o som aí, hein, rapaz? O cara tá incomodando os vizinhos lá. Deu pra ouvir minha voz de gralha, Lupe. Muito forte ao fundo. A sua voz, ela tem um apreço, uma leveza. Tem. Nossa. Voz de roxinol. Você pode falar assim, e aí, Eliel? Por favor, Chaib. E aí, Eliel? Olha isso, cara. Fala, não, e aí, Chaib, fala. E aí, Chaib? Aí, cara. Olha a diferença. Viu a diferença? Sentiu, né? Enfim. Eliel, mas infelizmente a torcida, os torcedores é o reflexo da sociedade brasileira. Por aqui, pô, a gente tá vendo o pessoal matando por celular, matando por qualquer coisa, briga na rua, briga em trânsito. Eu acho que tem que mudar a cabeça realmente da sociedade, não só da torcida, torcedores. O povo tá bravo, né, Fábio Chaves? O povo tá bravo. O povo tá nervosinho. Você vai no trânsito, é uma loucura. Você dá seta, o cara briga porque dá seta. Aí você vai comprar alguma coisa, se você fica um pouquinho na fila, o cara já fica bravo. Mas vou falar a verdade pra você também. Tem gente que anda devagar no trânsito, hein, velho?
Vou falar um negócio pra você. Compra um pedalinho, pô. Que aí observando a... Você tem que respeitar os limites de velocidade. Ah, mas o cara não precisa ir a 10 por hora, Chay. 10 por hora é dentro de condomínio, velho. Mas você não sabe se é recém-habilitado. Ah, mas nem Não, recém-habilitado. não existe, mas anda 10 por hora, não é, 10 por hora não tem como um carro ir a 10 por hora. É a velocidade que o Lupe corre 10 por hora. Um carro. Eu tô correndo a 10 por hora. Eu tô 11,3, Heitor, hoje, 9 quilômetros. Tá, não, onde isso? Ah, eu tô me preparando aí pra algumas Para, provas. suas pernas não Vou aguentam voltar. esse peso todo aí, não. Para É, de sou mentir corredor, pro sou ouvinte. atleta. Tá bom. Fala aí, Heitor. Que isso, Lupe é. Lupe é corredor, pai. Ah, é. Uhum. Ah, e não usa gíria de boleiro também, né? Porque nós não somos boleiro. Jogou aonde, pai? É, vem aí, pai. Que isso, pai? E aí, guerreiro? Ah, só faltou mandar. E aí, pai? Qual é? Vamos hoje? Chupou laranja com quem, pai? Bora dividir o gelo com Você quem? que convive lá no gramado, Lupe, é assim que eles falam? E aí, Não pai? dá. Não, ali, ali é Não, um- mas lá fora, tipo assim, o Elvis te viu, vocês trabalharam juntos lá em Goiânia. não. E aí, pai, tá por Não, aqui? não, Elvis Não, é. ele quer pegar o Lupe, porque lá em Goiânia, quando o Elvis chegou, o Lupe falou que era o meia chinelinho. Agora que chegou Eu aqui- cheguei depois que ele, não tinha nem como falar. Ó, o Danilo Barcelos. E aí, pai, beleza? Não, Danilo Barcelos. Não tem isso. Aí isso é mais pessoal da Molecada, base, né? molecada. Molecada. Então você tá chamando o Heitor de juvenil. Heitor é menino novo. Ah, ele tem a face. A face tá cansada. Sim, ó. O layout Rodou tá murcho. cansado. Rodou Ele é murcho. como que é. E aí, jogador? Ah, e aí, jogador? Tudo bem, pai? Ah, Tamo vai aí, tá pai. on, hein? Trouxe o creme Angel aí? Ah, pelo amor de Deus. Solta mais um ouvinte aí. Eduardo Solta a batida aí, Rodrigues. compadre. Eu sou do tempo que eu ia na torcida, no derby, eu ficava, sou ponte Você era prestando. celular, não? Gravador de. Eu ia com a camisa da ponte e ficava no meio da torcida do Guarani. Todo mundo junto, festejando, fazendo maior farra. Depois saía para tomar umas. Nossa ignorância de hoje só tem bandido, porque para mim é bandido. Que porque isso? Calma. eu tenho um filho, Sim. Ah, ele mora fora do Brasil. Ele veio assistir um Ponte Preta e Corinthians em 2000, eu não lembro o ano agora, faz um tempinho já. É uma semifinal foi Ponte e Corinthians, aqui no Moisés Lucarelli. Ele estava com a camisa azul. A própria torcida da Ponte, ele Ponte Pretano, agrediu ele, Ô, louco. pegou, ficou com 2 rendidícias e foi operado a coluna. Ô, caramba, aí gente. não, hein? Pelo amor de Deus. Mas a gente viu. olha esse depoimento forte, hein? A gente viu recentemente, sei lá, no Bahia, né? Olha que Pegaram o depoimento torcedor forte. Mas não pode, né? Tô curioso na opinião da Elisa. O Lupe, pega a opinião da Elisa aí pra gente. Só um minuto que eu vou ouvir pra Ouve saber se não tem. isso. Elisa, tô ouvindo o seu áudio e daqui a Isso. pouco ela vai pro ar. Enquanto isso, tem o áudio do... Locutor, hein? Saudações, Pio e companhia do estúdio. Não, peraí. Calma aí, gente. O Rafael Pio, ele tem um contrato com a CBN que permite só o CBN Esportes. Porque à tarde ele vai pro estúdio gravar as músicas de trabalho do Pio que vão ser lançadas Nas no fim desse ano. plataformas. Então ele só trabalha com a gente no CBN Esportes porque o salário do Pio ficou caro. O Pio é outro que, igual o Heitor, ganha 2 dígitos por mês. E aí a gente precisa de ter uma equação financeira para manter o Pio aqui, entendeu? Mas pode colocar o ouvinte aí, Eduardo Rodrigues. Galera, presta atenção. Essa situação de torcida, os responsáveis, a direção, as federações, os atletas que são os principais protagonistas dessa situação, desse desentendimento entre torcidas. Se nós tivéssemos atletas responsáveis para evitar resenha desnecessária entre um clube e outro, entre um atleta e outro, com certeza a interpretação das torcidas seriam muito mais sociáveis. E o torcedor, é necessário se formar um torcedor onde ele pode contemplar um espetáculo um do lado do outro, mesmo com camisa com cores diferentes, manter o respeito social um para com o outro. Agora, os dirigentes do esporte, os protagonistas que são os atletas, desrespeitam isso. Como que vamos querer que o torcedor... Não, rapaz, que isso? Não, eu tava aqui viajando na opinião dele, eu tava aqui, o cara falando, aí que eu me toquei que eu tô num programa de rádio, velho. Amigão, eu achei excelente a sua opinião, muito legal participar com a gente, mas diminui um pouquinho, sucinto. Não, mas eu ouvi o áudio e no final do áudio ele terminou o raciocínio, completou. Então por que você não falou que a parte boa tava no fim?
Porque ele critica a imprensa. E aí que eu não, gosto. não. Aí é verdade. criticou? Então, Criticou. ainda bem que você Ô, louco, avisou a Lupe. gente que a gente tirou na hora, então. Calma. Não Mas pode. ele- mas é ele- que vocês da imprensa também, vocês Não, são vocês soda, né? é Vocês palhaçada. são soda né? também. Vou São falar a chatos. verdade pra vocês. Sim. A Elisa quer a opinião dela aqui Elisa? na CBN. Sim. Vamos ouvir a opinião da Elisa. Oi, gente, boa Oi. tarde. Aqui é a Elisa de Campinas. Vozeirão, Moro hein, ali, Elisa? né, do lado da Ponte do Guarani. Que isso, hein? A São minha próximos, opinião é como esposa, e eu acho que também vale para a opinião aí das mães, dos torcedores, das companheiras e companheiros dos torcedores, Vamos lá. que pra gente é um alívio, né, que seja a torcida única. Nós que temos aí, no meu caso, um bugrino fanático, pra gente é um alívio, porque é muito tenso os dias de derby, quando era torcida única, torcida dos dois, né, dupla, e muita briga, muita tensão pra nós, então pra gente é mais tranquilo, essa situação de torcida única. Aí, ô Chaive, tá vendo? mãe, pra é você mãe, que tem mãe, um é mãe companheiro também. torcendo pra um dos É. times, é melhor também torcida Com única. E outra com mãe, né? certeza. Mãe sofre. É, né? mãe só. Mas não, a Elisa era o companheiro mesmo, não era mãe, não. Não, mas acho que ela falou filho bugrino. Não, acho. Não, para as marido, mulheres que Bugrino. têm Marido. filhos. Filho. É o marido É, dela que é bugrino. A Elisa, ela tem um filho e um filho? e um marido. Eu entendi que era só marido. Não, tem um filho Tem- também. não, mas não, quando ela fala companheiro, ela se remete ao marido. Com Isso. certeza. Isso. E qual parte do filho? Não, também não peguei, Ela peguei, falou, não. acho que vai pro jogo. Se olha, quiser, tá pode torcedor colocar do de novo, vai ter um Guarani. Não, filho. é só pra Não, ela tem um filho e tem um marido. Tá. Ela sofre com a presença Não, deles. ela- Não, mas ela usou filho no plural, então Não. são dois filhos. Não, eu entendi um filho só. Ah, você entendeu dois filhos também? Eu Carol? entendi que ela falou filho. A única... É. Não, quem Eu tem entendi dois. filho também, um só. É um filho só, né, Heitor? Entendi. Foi Mas isso a que eu Elisa, ela tem o marido dela e tem o filho. Que vão pro E jogo. ela dá opinião como mãe. Ah, E isso, como esposa. E esposa também. Ah, Sofre, entendi. Mas ela não revelou se era Guarani ou Ponte. Guarani. Bugrão, Guarani. Bugrão, Ah, ela Bugrão, torce pro Bugrão. Bugrão. Não, ela eu não sei. Ah, o ela- filho e o marido. Que conversa de louco. Isso. Como é que é, ouvinte? Vai começar a palhaçada. Não, o ouvinte foi campeão, o de hoje foi time grande. Pô, não, mas o cara pediu pra agredir o Guarizo. palhaçada. Não, não pode fazer isso. Não pode. O ouvinte brigou com Não, o ele deu Heitor, uma velho. porrada no Heitor, Abriu a sensacional. caixa de Ele é ferramenta. CEO da empresa, É. aí, nunca tá aí, pô. Chega a hora que ele quer. Rapidamente aqui algumas ponderações. Olha lá, o Bolacha também já atropela. Esse Marco Guariza que deixa esse ar-condicionado, né? Sempre desligado. Pô, dá um chute no meio das pernas. Que dele. isso? Então, que isso? Não pode, pô. Tudo bem, Guarizão já assinou um decreto aqui Não, com a e sabe gente. que é Não mais- vai mais esquecer o ar-condicionado desligado. E sabe o que é mais legal? Que a gente Não tá sei. comentando um assunto aqui de violência, de duas torcidas. Aí o cara vem dá um bicudo no Fala outro. pro cara aí que deixa o Guarizo, que deixa o ar-condicionado. Vou dar um soco na boca do estômago. Que isso, velho. Aí não dá. A gente precisa de passo no mundo, né? Flamengo e Fluminense hoje vai ser interessante por quê, Heitor Esmeriz? Vai ser interessante porque, frente a frente, um time que tem encantado o Brasil no momento, né, pelo futebol apresentado, que é o caso do Fluminense, e pelo lado Tem- do Flamengo, um E time o outro que- porque tem desencantado o futebol. É, apresentado. exatamente, o outro que tá tentando reencontrar esse encantamento, né? Além, é claro, de toda a rivalidade histórica de um Fla-Flu, mas eu acho que, para mim, é o grande duelo dessa fase da Copa do Brasil. E a minha torcida é pelo Fluminense, porque eu acho que o dinizismo ele precisa de uma afirmação aí nesses grandes momentos. Eu, como torcedor do Santos, o Heitor Esmeriz, eu fico muito feliz que o Diniz esteja despontando dessa maneira, porque aí eles param e deixam o nosso treinador quietinho lá, entendeu? Não tá na hora do português ir para a seleção ainda. Então eles deixam o nosso treinador lá do nosso Santos quieto e começa a focar no Fernando Diniz, Carlão. É isso. Esse leão. É, bola da vez, né, Diniz, né? É. Mas você quer saber, cara? Eu era meio desconfiado com relação ao trabalho do Diniz. Mas fica essa demora pra acertar com o Ancelotti, já acerta com o 6 Diniz, meses sem poxa. treinador, na É, seleção pô, brasileira. coisa Que isso? feia. Aí não. Não existe, né? Uma Tá seleção brasileira 6 meses sem treinador. Não, e aí contratar não, chamaram o Ramon, né? Ramon. Mais dois amistosos agora em Fez junho. uma baita convocação, vou reformular, fomos lá e perdemos pro Equador. Velho. Não, Marrocos, isso. Agora vai ter mais 2 amistosos em junho. Então tá vendo? Difícil. Contra quem em junho? É contra Guiné, forte equipe de Guiné. Guiné tá bem, velho. E contra Senegal. Os 2 jogos vão ser um em Lisboa. Senegal do Mané? É. Já era, 3-0 E pra outro Senegal. no Camp Nou, em Barcelona. Já estive lá, hein?
Eu estive lá. Bom, hein? Tomamos Enquanto de isso, 8. na Europa tá rolando o jogo agora, Inter e Milan, intervalo de jogo 0-0. A Inter tem vantagem por ter ganho o primeiro jogo por 2-0. A Inter está chegando à final da Champions League. Foi bom você ter falado isso, porque o Heitor estava desesperado para ir ver o placar do jogo. Aí você falou, ele conseguiu ficar aqui para terminar a Arena com a gente. Carlão, Flamengo e Fluminense, o que você acha? Hein? Flamengo e Fluminense, o Heitor tem razão, é o futebol mais vistoso, mais prazeroso. Você dando razão pro Heitor, tá com febre? Mais prazeroso. Depois acabou de... Gostou que o ouvinte deu uma quebrada nas pernas agora. O ouvinte foi bem demais, pô. Mas, cara, eu vou dar esse voto de confiança pro Flamengo. Mesmo o Flamengo não vivendo um bom momento, ainda não engrenou, mas não sei. Acho que ele cansou tanto de apanhar do Fluminense nessa temporada que na Copa do Brasil ele vai surpreender o Flusão. Eu vou de Mengo. Então tá, depois eu vou perguntar o palpite do Lupe e do Scheibe também. Agora eu vou pro intervalo porque o Lupe preparou o sarcófago de hoje com muito carinho e a gente merece dar mais tempo ao quadro. Né, derby de novo? A semana inteira de derby, meu querido. Derby. Mas pensando derby no 16 de maio? Tá inventando o jogo, meu querido. Você não sabe até onde a gente achou derby. Tá Encontramos um baita de um derby com a ajuda do pessoal lá do staff dos clubes. Agradecer que encontraram esse amistoso pra gente. Nossa, incrível. Vai pegar de surpresa você. Já falei que é amistoso. Já quebrei o loop. Já tá no 205? Já quebrei o loop, falei que é amistoso. Mas é um derby que ocorreu em 16 de maio de... Não vou falar quando. Não vamos falar quando. Vocês vão ter que acertar. Eliel tá fora Faz parte agora? da conta. Eliel tá fora porque agora ele já foi comprovado que... E agora me chega essa informação, você viu que o Heitor falou assim, mas teve derby dia 16 pra você ver de maio, como ele já estava... Não, como você vê que o esquema de corrupção impera nesse programa. Não, mas era 5 mil adiantado e se desse certo o resultado... Olha os prints aí. Os caras estão chamando o corredor de Eliel Bauerman, velho. Arena CBN. A Artimanhas Empreendimentos Culturais possui mais de 40 espetáculos de teatro em repertório e é referência em teatro infantil no estado de São Paulo. Diversos shoppings, teatros, clubes, resorts e eventos corporativos contam com as soluções teatrais de alta qualidade da Artimanhas, que já ultrapassou a marca de 2 milhões de espectadores ao longo dos anos. As informações sobre a companhia e atrações estão no site da Artimanhas, amanhas.com.br e no Instagram, @amanhas.com.br. Inglês construído com base cultural sólida. Essa é a proposta do Progresso Bilíngue. Além da rotina escolar vivida em inglês, executamos projetos literários multidisciplinares, que possibilitam aos alunos um aprendizado contextualizado e significativo das diversas áreas de conhecimento, exploração, criação ativa e protagonismo. Porque progresso é feito de gente que transforma. Agende uma visita em colégioprogresso.com.br. A Prefeitura de Amparo investe forte na melhoria, modernização e ampliação da segurança pública. A instalação de mais de 400 câmeras em pontos estratégicos tornará Amparo o município com o maior sistema de videomonitoramento do estado de São Paulo, proporcional ao número de habitantes. Mais segurança para Amparo e mais qualidade de vida para você. Mais informações nas redes sociais e no site amparo.sp.gov.br. Prefeitura da Estância de Amparo. Governo de transformação. O melhor self-service por quilo de Campinas você só encontra no Mama Maria. Com uma variedade de saladas e frios, churrasco com carnes nobres, massas, comida japonesa e os mais deliciosos pratos quentes da nossa culinária. Além de uma mesa de sobremesa variada com tortas, doce, pudins, mousses e frutas. Faça de seu almoço um ritual gastronômico ou peça delivery. Mama Maria Restaurante. Estacionamento grátis com manobrista. Rua José Pires Neto 214, Cambuí. Arena CBN. 4h55 de volta com a Arena CBN. Eduardo Rodrigues. Quadro que está balançando a cidade. Que dia é hoje? Dia 16 de maio. Balançando com o Ministério Público para fazer a CPI do 16 de maio. Mano, muito bom os caras passarem esse amistoso pra gente em 1900. Olha, quase vazou, hein? Não, pelo amor de Deus. Não, eu não vou estragar. 23 anos já foram descartados, então. Já. Vamos lá então, hein? Guarani e Ponte Preta.
Esse jogo aconteceu no estádio Moisés Lucarelli. Ó. Então é Ponte Preta e Guarani. Preta e Guarani. Ponte Preta e Guarani. E é de 48 pra frente, né? Boa, ó o Heitor, velho. Então, que perspicácia! Por isso que eu gosto do Heitor. Ele já vai... Ele é um cara, mesmo na manipulação e tendo um papel importante, ele consegue dar dicas para todos. A Ponte Preta, ela tinha o Paulinho. E o Guarani tinha o Sávio. Que ano foi esse jogo? Fábio Chaves, eu começo com você. Porque você tá voando. Não, calma. Fábio Chaves, será que o Bruno Sávio jogou? Fábio Chaves. Jogou? Não sei. Jogou contra a Ponte. Quem que era, 1964. Eu tenho Paulinho e 64. Sávio. Como é que você vai? 64. Eu vou com você, Carlão de Freitas, vou deixar o Heitor por último. Sávio traz muito pra cá, né? Não sei. Mas não teve amistoso recente, né? Sávio amistoso também não existe. Será que era amistoso? Bruno Sávio não fez. Será que era amistoso? Ele não sabe se é amistoso. Ele tá querendo... Esse jogo tá fora aí da contagem dos 204 derbys até agora. Isso que eu disse. Não tá. Não tá. Ele está no... Ele tá dentro. Ele tá dentro. A gente não... Depois eu falo o porquê. Então, Paulinho jogou, se for o moderno, foi 2011, né? Ele veio... Mano, teve gente que ficou olhando pra ver se tinha derby hoje. Não. Heitor, pelo amor de Deus. É por isso que não tem matéria lá no Globo Esporte. Amistoso é década de 50. Mas será que é amistoso? E como majestoso é a partir de 48, eu vou de 52. 52. E você? Pós-51. Esmeriz, Heitor. Eu chutaria a década de 50 também, eu vou em 51. Olha. Eu vou em 1900 e... Ó, teve um ouvinte aqui, Lupe. Ouvinte? Como é que ele chama? Deixa eu pegar aqui. Sempre tem, né? Se for o Jonathan, não vale quanto ele já errou. Final 1960 é o Carlos. Carlos. É o Burg. O Burg ele é historiador, né? 1958. 1958, Burg. Ano do primeiro título mundial do Brasil. Burg e Nicolau, né? De Americana. Americana, São Paulo. Terra do Cabela. Cabela. Exatamente. Eu posso fechar? A Princesa Tecelã. Eu acho que não tem mais ninguém não, Americana, cara. terra do estádio Décio Vitor. Oscar. Eu tô aqui, no Ziriguidu. Eu vou dar a oportunidade pra mudar. Se alguém quiser mudar. Vai. Ó, o ouvinte falou 58. Eu vou de 64. O ouvinte acho que foi bem. O ouvinte foi bem, eu acho. 57 eu vou mudar. Você vai mudar? Você tem certeza? Tenho. Heitor, você tem certeza do que você tá falando? Eu vou pra 57. Então eu vou pra 55. Não, mas aí já virou bagunça. É só porque assim, era um só. Aí ninguém quis. Aí fechou. vai todo mundo. Tá valendo o rodízio hoje? Não valendo valendo nada. O rodízio não? Não, rodízio de... Japonês. Rodízio de placa em São Paulo. É o que tá valendo. Fechou. 1885. Quem vai mudar? Só o Heitor. Vamos. Você vai mudar pra onde? Toma um acelero aí, ó. Você vai mudar, Heitor? Vou, 57. 57? Você tinha falado 51, certo? Sim. Você vai mudar, Carlão? Não, fechou. Certeza? Sim. Heitor conhece das coisas, hein? Não, então, mas não, beleza, fechou. Então tá bom. Então vamos lá. Na verdade, o que acontece? No dia 16 de maio de interrogação, não teve derby. Nós não tivemos derby no dia 16. Porém, no dia 15 nós tivemos 2. Então você... Então um foi ontem e hoje o quadro é meu. Não, mas a gente participa. Mas vocês, existem um plano de manipulação gigantesco, que você faz parte disso. E hoje, Heitor Esmeriz, na raspa... Não, mas 80% da vitória é do ouvinte. Não, mas se não foi no dia 15, não mas tem você não vitória falou nenhuma. Se você acertou? Foi dia 16 ou dia 15? Foi dia 15. Então... Você quer mudar teu palpite, então? Nossa, mas tá confuso, hein? Bom, seguinte, vamos falar a verdade. No dia 16 de maio, ainda não teve nenhum derby. Não teve. Mas como no dia 15 nós tivemos 2, e nós não sabemos a hora que começou o derby do dia 15, pode ter começado 5 para as 11 e acabado... Nossa! Então, assim, nós não temos o horário do jogo. Que rolo. Ou se não acabou a luz. Acabou a luz, a gente não sabe o que aconteceu. Então, no dia 15, nós tivemos 2 derbys. E esse foi no ano de 1957, Heitor, você...
Cada hora que passa, ele muda essa regra, velho. Nossa, E o Heitor acertou, que isso? O Heitor, ele já pegou os derbys da semana inteira, viu, Lupe? Fique esperto com isso aí, viu? Ele já anotou os derbys da semana inteira. Não, mas o que vale é o entretenimento. Eu posso falar a escalação da ponte ou não? Ô, Lana, vamos dar serviço pro pessoal do Globo Esporte, Lana. Ponte Colocar a galera Preta. pra trabalhar aí. Ponte Preta. Andu, Bruninho, Derem, Pitico, Carlito, Roberto, Carlinhos, Noca, Ayrton, Paulinho, Bibi e Adamastor. O Guarani, Nicanor, Valdir, Sávio, Dalmo, Joey, Benê 2, Friaca, Friaça, Fifi, Vila Lobos, Benê 1 e Jansen. Boa. Quanto foi esse jogo? 1-1. Pra quem? Ponte Preta e Guarani. Friaca tava hoje cedo. Concordo com você, Valeu, Heitor. Quem vence, Flamengo ou Fluminense? Flamengo. Empate. Fluminense. Heitor. Ilusão. Ó, atenção, pessoal. SP 101, quilômetro 10, mais 500 metros, totalmente bloqueada no sentido Montemor, acidente na saída da rodovia dos Bandeirantes, quilômetro 103. Então, para você que precisa pegar Campinas-Montemor, está totalmente bloqueada no sentido Montemor, ok? Fique atento, daqui a pouco dentro do ponto final tem as informações. Boa terça, Carlão. Valeu pra todos Valeu, nós. Lupe. Valeu. Obrigado, Heitor. Valeu. Tchau, Fábio Scheibe. Tchau. Daniel, o nosso Daniel França e Eduardo Rodrigues, obrigado, um beijo pra vocês. Nosso amor. Repórter CBN. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse estar confiante na aprovação do